novos amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Em nome de Cristo,
Boa noite, irmãos e irmãs. Venham-nos a paz de Deus. Ao rezar agora 3 Ave Marias, pediremos ao Pai santas vocações para a Igreja, vocações sacerdotais, consagradas, religiosas e leigas. Da Mãe Santíssima aprendamos o sim, livre e total, o sim responsável e alegre, um sim só a Deus. E assim como a Mãe Santíssima digamos: eis-nos aqui, Pai, para o vosso santo serviço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje são 6 dias do mês de março e já celebramos neste sábado a liturgia do domingo, o terceiro do tempo quaresmal. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, porque livra os meus pés da armadilha. Olhai para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Reunimo-nos, filhos, filhas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sede bem-vindos, amados e amadas, que aqui, no nosso templo, estais. Também filhos e filhas que nos acompanhais dos vossos lares, das vossas casas, pelas redes sociais. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a força restauradora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Lamentemos as nossas faltas, pois pecadores todos somos. Com o coração consternado, humilhado, contrito, de verdade arrependido, ponhamo-nos diante do Senhor, que misericordioso é, e à sua misericórdia abramo-nos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Perdoai-nos os nossos pecados, Senhor. Tende compaixão e piedade de nós. Assim, perdoados, no vosso coração sacratíssimo, abrigados, conduzi-nos, bom Jesus, à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Sois, Pai Deus,
a fonte de toda misericórdia e toda bondade. Vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, Pai, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, confortados sejamos pela vossa misericórdia. Isto vos pedimos, Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas uso da misericórdia por 1000 gerações, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que eles contêm. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos, na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavras de vida.
testemunho do Senhor é fiel. Sabedoria dos humildes, Senhor, tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavras de vida eterna. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna, mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todo aquele que crê nele há de ter a vida eterna. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, filhas, desde a criação do homem, no seu coração engendrado fora uma lei, uma única lei, a lei do amor. Esta, por Deus ali posta. E o que isso significa? Ora, se o homem ama, evidentemente, ama o seu semelhante e não o destrata, não o ofende, não o humilha, e não terá para si nada que do seu irmão é, a menos isso lhe seja permitido. Tudo o que nos foi narrado agora, no livro do Êxodo, está no Decálogo, ou seja, nos mandamentos como nós os conhecemos, aqueles mesmos recebidos por Moisés, escritos estes mandamentos na pedra. Porém, antes de serem postos por escrito, estes mandamentos estavam inseridos no coração do homem, ali postos. O homem propenso ao amor, decidido ao amor e feito por Deus para amar e também para ser amado. Noutras palavras, então, filhos, filhas, esta lei permite ao homem amar a Deus, servi-lo, adorá-lo, louvá-lo, prestar-lhe culto, assim como amar o irmão, colocando as necessidades dele à frente das próprias necessidades, com vistas a ajudá-lo, com vistas a promovê-lo. Ora, o que nós temos nesta página do Êxodo é a entrega do Decálogo, e esses 10 mandamentos só fazem explicitar
a lei do amor que Deus escrevera no coração do homem quando o criou. Amor para com Deus, amor para com os homens. Com o tempo, porém, esqueceu-se o homem dessa lei, que estava no coração seu, chegando mesmo a deturpá-la, desvirtuá-la, descaracterizá-la. Superestruturas, interpretações materiais, meramente formais, se não fundamentalistas, fizeram com que esse decálogo perdesse o seu conteúdo, o seu real e mais profundo conteúdo. Então Deus agora frisa a sua vontade de ter o homem voltado para o amor e disposto a vivê-lo. E ele o faz como? Escrevendo, agora na pedra. Nós vamos entender bem isso do seguinte modo: pensemos uma casa, a sua, a minha, em que o horário do almoço foi assim estabelecido tacitamente, ou seja, nada foi imposto. Ele foi acontecendo, o almoço foi acontecendo naquele horário, 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que se tornou costume. E todos na casa sabiam ou sabem o horário do almoço, e que precisam estar em casa para que todos juntos tomem a refeição. Ora, mas não havia nada escrito, havia um consenso, porque um chega do trabalho, o outro chega da escola, o outro há de partir para a escola logo mais, então aquele horário é regulado para o almoço, para facilitar a vida de todos dentro da casa e ainda promover encontro. Mas, num determinado dia, um dos filhos atrasa-se para o almoço, e o almoço de todos, por conseguinte, atrasado fica. Quando o filho chega em casa, a mãe lhe diz: filho, você se atrasou para o almoço, e nós o esperávamos, que isso não mais aconteça. A mãe lembrou o filho do compromisso que é comum. O filho explica o motivo: ai mãe, me desculpe, eu tinha uma matéria para copiar, uma vez que faltei na semana passada, e isso me segurou mais tempo na escola. Ok, passado um tempo, é outro o filho que se atrasa, quem sabe até o próprio pai destes meninos, que é esposo ali na casa. E a mãe, já cansada de esperar, nos dias todos em que o atraso aconteceu, porque tendo de esperar, ficará ela mais tempo na cozinha, sendo que tem ela outros afazeres a cumprir, pensa: agora basta, e escreve essa lei. Escreve como? Em bilhetinhos, colocando assim: meio-dia, hora do almoço, ninguém se atrase, na geladeira, no micro-ondas, na porta do fogão, na porta dos quartos. Então aquilo que era consenso na casa, e que todos sabiam, bem lá no fundo da alma e da inteligência, agora precisou ser posto por escrito, para que ninguém se esquecesse mais, e para que ninguém transgredisse essa norma. Os 10 mandamentos, insisto, foram por Deus escritos no coração do homem, assim que esse homem por Deus foi criado. Então o homem tem uma propensão ao amor, isso está nele como germen, como um seu DNA, porque nascido de Deus. Mas ao longo do tempo, o homem foi perdendo esta inclinação e dando-se ao distanciamento dele de Deus, pecando. Então foi necessário escrever essa lei. E assim vai perdendo o homem a noção da sacralidade do seu corpo, do templo onde se reúne, da família. Sim, porque são espaços sagrados ou não? Ou a família não é chamada a ser uma igreja doméstica, um santuário lar? E o seu corpo não é templo do Espírito Santo? E o ambiente em que nos reunimos pode ser profanado, ridicularizado? Não, são espaços sagrados. Mas o homem,
com interesses vários e muitas vezes contrários àquele que é o interesse de Deus, vai banalizando estes espaços, estes templos, assim como vemos hoje no Evangelho, quando São João nos diz que o templo de Jerusalém estava sendo banalizado. Uma casa construída para oração, mas que se torna o lugar onde cambistas vendem seus produtos, fazem comércio. E eu imagino alguém querendo rezar e não conseguindo fazê-lo pelo barulho adverso. Porque não se trata do barulho feito por alguém que reza em voz alta. Se trata de um barulho que nada tem a ver com aquilo que o espaço originalmente propõe. Então vem Jesus, toma de um chicote e, às vésperas da Páscoa dos judeus, purifica o templo, libertando-o dos vendilhões e das suas mercadorias. Compreendem isso? Libertando o templo dos vendilhões e das suas mercadorias. Por quê? Porque o templo não se punha para aquele fim, senão para o fim proposto por Deus, que era a adoração, que só a Ele, Deus, pode o homem dar. Ora, vejam a relação. Lá, Jesus, às vésperas da Páscoa dos judeus, purifica o templo, libertando-o daqueles homens que o utilizam para fins particulares próprios e escusos. Hoje, é a igreja quem repete este gesto às vésperas da Páscoa dos cristãos, exortando-nos a que purifiquemos o nosso coração, eivado quantas vezes de vícios, quando deveria ser a morada dos dons e da graça, para que desse coração suba a Deus um culto puro. Olhem, se é verdade que a boca diz aquilo de que cheio está o coração, então no templo, ou às vésperas da Páscoa dos cristãos, quais palavras deveríamos pronunciar? Quais gestos deveríamos ter para com Deus e para com o irmão? Fazendo valer o decálogo e fazendo valer, portanto, a lei do amor que Deus escreveu no seu, também no meu coração. Então entendamos, filhos e filhas, com o passar do tempo, infelizmente, o homem foi se distanciando da lei, porque ele começou a escrever no próprio coração aquela que era a sua lei, lei que o beneficiava, lei que lhe trazia prazer ao cumpri-la. Não obstante, vejamos, o homem que busca o que material é, de material é, para satisfazer seus desejos, suas vontades, para lhe dar prazer, para lhe proporcionar saciedade, mas nada disso haverá de saciar o homem. Então, com o passar do tempo, o homem foi, ou passou a amar as coisas e a usar as pessoas. Mas esse não é o desejo de Deus. Essa não é a lei original. A lei original qual é? O homem há de amar a Deus e aos seus semelhantes, aos irmãos, e usar das coisas, das situações, das circunstâncias, do tempo, para o seu louvor a Deus e para a santificação sua. O homem inverteu aí estes papéis, ama as coisas, até as idolatra e usa as pessoas.
utiliza-se delas, das pessoas, para o seu proveito pessoal. Que coisa, não? E ao perceber Jesus expulsando aqueles vendilhões, pensemos se essa não deve ser a nossa atitude. Qual? Preferir a Deus a todas as coisas e realidades que nos possam dele afastar. É isso. Se alguma coisa, realidade, mesmo pessoa, objeto, ideal, se algo assim afastar você de Deus, repense essa ligação que tem com esse objeto, com o tempo, com a ideia, com a pessoa ao lado de quem está. Repense, reformule. É isso. Então, temos de preferir a Deus a tudo o que nos possa dele afastar. Algo nos afasta de Deus? Nossa, eu estou com tanto trabalho, mas tanto trabalho, o meu tempo está tão escasso que eu não consigo nem rezar. Repense o seu trabalho e repense o seu tempo, porque no dizer de São Paulo, tudo corrobora para o bem dos que amam a Deus, tudo. Então tudo há de favorecer o nosso encontro com Deus. E vai dizer Santo Agostinho mais adiante, até o pecado. Sim, porque se de Deus eu me afastei, por conseguinte pequei, e mais longe dele me pus, se o arrependimento me faz voltar, então até o pecado, até o pecado. Notemos, filhos, filhas, o que nos diz o apóstolo ainda na segunda leitura. Os gregos buscam sabedoria, os judeus querem sinais, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo, opróbrio, insensatez para judeus e gregos, mas está aí o que pregamos. E o cristão católico hoje parece ter se esquecido disso. Parece ter se esquecido. Mas padre, nós não temos de anunciar a ressurreição de Jesus? Que Jesus ressuscitou, como de fato prometera? E haveremos todos de ressuscitar porque dele somos? Sim, mas não nos esqueçamos. Precede a ressurreição de Jesus a sua paixão, morte, ali na cruz. Noutras palavras, vai também nos dizer Jesus, se queremos segui-lo, tomemos a nossa cruz cotidiana e o sigamos. Cristãos hoje estão criando, ou querendo criar, um cristianismo sem cruz. Sem cruz. Sem dificuldades, sem problemas, sem percalços, sem doenças. Basta apossar-se da graça e pronto, porque tudo que Deus quer é que você seja feliz. Não, tudo que Deus quer é que você seja santo e, por conseguinte, alcance a felicidade que é própria desse estado. E como ficaremos santos? Distanciando-nos de Deus? Fugindo à dificuldade de ajudar o irmão, porque essa é uma dificuldade que temos em ajudá-lo, porque isso nos tomará tempo, isso reclamará o nosso suor, isso pedirá o nosso dinheiro, quem sabe, e isso não queremos, queremos toda a facilidade e riqueza do mundo. Então nós estamos nos afastando do ideal que Deus nos pôs, ou pôs para nós. Porque é difícil servir, porque é difícil levar a água para alguém que nola pede, nós deixamos de fazer o bem. Olhem, é certo isso? Evidentemente que não. Então cuidemos, para que anunciemos o Cristo crucificado, como fez São Paulo e faz a igreja, dizendo que nessa cruz nossa de cada dia esconde-se um segredo, esconde-se um segredo, esconde-se um tesouro, e ninguém haverá de encontrar esse tesouro se não tomar a cruz e examiná-la
e abraçá-la e carregá-la todos os dias. Porque ao desprezar a cruz cotidiana, desprezamos o tesouro que ela nos revela. Dá para entender, não dá? Então, queridos, tudo há de ser ocasião para a nossa santificação. Tudo. Você tem uma alegria? Então não se perca na alegria, deixando que essa o afaste de Deus, ou dos seus, do serviço que a eles deve prestar. E você tem uma tristeza? Bom, que ela não seja a causa da sua prostração. Erga os olhos. Por mais que se demorem os 2 dias a passar, vai chegar o terceiro, o dia da ressurreição. Erga os olhos. Conserve-se esperançoso e certo da ressurreição que o aguarda. É isso. Ajude-nos esse tempo quaresmal. Aqui, cumprindo os mandamentos de Deus, nós não só os guardemos no coração, como de fato os levemos para a vida. Vocês viram que na primeira leitura se desceu quase a uma casuística. Não cobiçarás o jumento, a terra, o celeiro do teu irmão, a mulher do teu irmão. Isso é descer a casuística. Mas o que significa a lei do amor? Ora, se você ama o outro, você não quererá prejudicá-lo, tomando para si o que é dele: esposa, terra, bens, seus grãos, os celeiros, suas plantações. É isso, não mentirá para ele. Quem ama, não mata, não ofende a mamãe e o papai, ao contrário, honra-os. Olhem, então a lei do amor é a base mesmo da santidade que Deus quer vivamos, e por isso mesmo nos dá esta lei, para que dela não nos afastemos. Pensemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vós consagrastes a Jesus pelo jejum e pela prece, nos conduzis da treva à luz. Ficai presente agora a igreja. Ficai presente a penitência.
Amados filhos, amadas filhas, rezai para que este meu e vosso sacrifício aceito seja por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Pai amoroso, Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações queridos, ao alto. O nosso coração está em Deus. Família que somos, e com os nossos corações assim, aos céus elevados, graças juntos demos ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, Pai, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, por Cristo Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa, Pai. De coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamo-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram, Pai Deus, vida nova e nos tornaram filhas e filhos vossos. Por essa razão, agora e sempre, unimo-nos aos anjos e a todos os santos e santas para vos dizer, Pai, a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Pai Deus Santo sois, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade, Pai, a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Nós vos suplicamos, Pai Deus, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para que sejam consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou, Pai, celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Lá estava Jesus, Pai, à mesa, em companhia dos apóstolos, para aquela que era a Páscoa dos judeus. Já sabia, sim, tratar-se aquele do seu último alimento, tudo porque sua morte se avizinhava. E foi por isso que, ao tomar para si o pão, render-vos graças, Pai, olhando para o alto, e parti-lo, ele o deu aos apóstolos, dizendo-lhes: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Algum tempo depois, Pai, e já era o fim da ceia, na oportunidade, tomou Jesus para si o cálice que vinho continha. Elevou de novo os olhos aos céus, para mais uma vez vos louvar, Pai, e agradecer. E entregou em seguida o cálice aos que circundavam a mesa, dizendo-lhes: tomai todos e bebei.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Tudo isto é, filhos, filhas, mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Ao celebrar nesta hora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, oferecemos-vos, em ação de graças, este sacrifício, Pai, de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Com bondade, Pai Deus, olhai a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei sim, que alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, todos repletos sejamos do Espírito Santo, e em Cristo, Pai, tornemo-nos um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Faça Ele de nós uma oferenda perfeita, para que alcancemos a vida eterna, Pai, com os vossos santos, com a Virgem Maria, Mãe de Jesus, o Filho vosso, Mãe da Igreja, a quem gostamos também de chamar de Senhora da Conceição Aparecida. Dai-nos alcançar a vida eterna ainda com São José, Pai, esposo castíssimo de Maria, com os apóstolos, com os mártires, e dentre os mártires, Santa Luzia, com todos os santos e santas que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Que este sacrifício ainda da nossa reconciliação, a paz e a salvação, Pai, estenda aos todos filhos e filhas vossos que aqui, junto deste altar, agora se põem. Vossa paz concedei, Pai, assim como o consolo e o conforto às 3 famílias hoje enlutadas, as famílias de Maria José Ingisa, de Luzia Ancini e de Antônia da Silva Ancini. Dai-lhes, Pai, o vosso conforto, paz e salvação concedei, Pai Deus, aos filhos e filhas vossos acometidos da Covid-19, que estão em tratamento, quer em casa, quer nos hospitais, ou recuperando-se, por conseguinte, da infecção que tiveram. Dai vossa força aos médicos, cuidadores, profissionais de saúde, Pai Deus. Paz e salvação estendei, pedimos-vos, ao mundo inteiro. Na fé e na caridade, confirmai a vossa igreja enquanto neste mundo caminha. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, com o clero, com todo o povo, Pai, que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. As preces da vossa família, que hoje aqui na vossa presença se vê, atendei, Pai, reuni em vós todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Pai, de Maria José Ingisa Moreira, de Luzia Ancini de Espírito e de Antônia da Silva Ancini, que deste mundo, à presença vossa, chamastes há 7 dias, lembrai-vos, concedei-lhes, Pai, que tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, igualmente participem elas da sua ressurreição, no dia em que Ele, o Cristo Jesus, ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Assim como de Maria, Luzia e Antônia, acolhei, Pai, com bondade no vosso reino ainda, Ferrúcio
e Dulce de la Spora, Domingos de Espírito, Carolina Maria Aragão, José Carlos Gomes, Armi Kobayashi, Rita Precinoto. Também, Pai, acolhei o vosso filho, Ataíde Delfonso Alves, papai do nosso diácono, Domingos Ramos Bonissoni, Euclides Miranda, Manuel Cavalim, Olímpia Bergamo Cavalim, Maurílio Fernandes de Lima, José Firmino dos Santos, também Reinaldo Meneguzzi e falecidos da casa sua, assim como os falecidos ainda, Pai, das famílias Kobayashi, Gomes, Bortolim. É isso que vos apresentamos. Acolhei-os e aos todos mais que desta vida partiram, Pai Deus. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele, Pai, o Cristo Jesus, vosso ungido, nosso Senhor, vós ao mundo dais todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Jamais nos falte a disposição para rezar, e sempre que o fizermos, sempre que rezarmos, façamo-lo com confiança, humildade, com filialidade, com fé, com esperança. Esta oração, a do Pai Nosso, rezemo-la agora, dirigindo-nos ao Pai, assim como Jesus, o Filho, o Senhor, nos ensina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, Pai, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, livrai-nos de todos os males, concedei-nos a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, dos perigos, todos e quaisquer, das ciladas, ardis, golpes do inimigo, também da Covid-19, Pai, que causada pelo novo coronavírus e por suas já variantes, numa ainda pior pandemia se tornou. De tudo isto, protegei-nos, enquanto, vivendo aqui a esperança, aguardamos, Pai, a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, não foram poucas as vezes que dissestes aos apóstolos e aos todos discípulos que tinhais: dou-vos a paz, deixo-vos a minha paz. Dizei-o também a nós, pois da vossa paz necessitados somos. Para que a tenhamos, não olheis para as nossas quedas, infidelidades, pecados, e sim para a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade. Vós que sois Deus, Senhor, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus,
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Este templo, disse Cristo, em 3 dias haverei de erguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de erguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de erguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de erguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de erguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo.
Oremos. Tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, pedimo-vos, Pai, a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram os presentes sentar-se um pouco, por favor. Às famílias enlutadas, o nosso respeito e também a nossa dor por estas perdas. É bem verdade, filhos, filhas, não perdemos. Em Deus nada perdemos, porque a morte não nos tira a vida. Ela agora, a vida é transformada. Antes, a morte significava, sim, a vitória do maligno. Mas porque Jesus morreu na cruz por nós e ressuscitou, lá no seu trono, que é a cruz, venceu o inimigo e venceu, por conseguinte, a morte. A morte continua existindo para nós aqui neste mundo, mas não mais possui o sentido que tinha, de nos aprisionar no Sheol. Hoje, a morte é este último dos todos passos que aqui damos na direção de Deus. Então, quem caminha com Deus e na presença sua, evidentemente não se desesperará no último passo, ou seja, na hora da morte. Está caminhando com Deus e agora é lançar-se nos braços de Deus, que o acolhe para a eternidade. Essa é a nossa fé. Nós aqui, enquanto vivemos, enquanto estamos aqui na terra, temos a esperança, certeza de ressurreição. Esperança, porque assim nos disse o Cristo: ressuscitarão todos os que são meus. Certeza, porque Ele ressuscitou. Ele, primícias dos que adormeceram, em seguida os que pertencem a Ele. Então nós temos aqui a esperança, a certeza da ressurreição. As nossas irmãs Maria José, Luzia de Espírito e Antônia Ancini, elas não têm mais a ressurreição como esperança, certeza, senão como realidade. Estão em Deus. Isso nos conforta, isso sem dúvida alguma nos consola. Porque não fomos feitos, insisto, para os túmulos, senão para o coração de Deus. Então, a certeza das nossas orações, e queremos muito, desfrutem da felicidade eterna, a Maria José Ingisa Moreira, a Luzia Ancini de Espírito e Antônia da Silva Ancini. Por isso mesmo, esta Eucaristia rezamos. Bem, queridos, amanhã, domingo, do meio-dia às 14h, à porta do nosso salão paroquial, com rigorosa observância dos protocolos que se destinam a barrar a transmissão do novo coronavírus, dar-se-á aos que antecipadamente sua compra fizeram a entrega dos kits, contendo cada um frango assado, 500 gramas de farofa e assim como 500 gramas de maionese. Então amanhã a entrega dos kits àqueles que os adquiriram com antecedência. Do meio-dia às 14h. Minha gratidão a todos que doaram itens, que trabalharam, estão trabalhando e amanhã ainda trabalharão para tornar esse nosso momento possível, viável e exequível. Muito obrigado também aos que aderiram, comprando estes kits para compor a mesa do almoço amanhã, ou quem sabe do jantar, né? Muito, muito, muito obrigado. Eu percebo que o meu som aqui desse microfone não está bem desde o início da Santa Missa. Falta ali tirar o grave, dar-lhe agudo, não sei, talvez seja isso. E eu tenho pedido a Deus ao longo da celebração para que não saiam vocês daqui, nem os de casa, prejudicados no mistério que hoje nós celebramos. Esperemos arrumar até a próxima celebração.
No programa amanhã, Estou Convosco, a ser desenvolvido por Dom Moacir, nosso arcebispo, melhor conheceremos os critérios gerais da formação dos discípulos missionários. A live irá ao ar às 17 horas e o acesso se faz pela página da Arquidiocese no Facebook. Participemos. O convite é-nos dirigido a todos. 5 da tarde, todo domingo, nosso arcebispo Dom Moacir dirige-nos uma live, desenvolvendo um tema, fazendo conosco uma catequese, além de explicitar e esmiuçar melhor o evangelho daquele domingo e ao final do programa responder às perguntas que lhe chegam em tempo real. Quarta e quinta próximas, dias 10 e 11, em ambos os dias, manhã e tarde, reunião geral do clero, presidida por Dom Moacir. A reunião se dará por plataforma digital. Então, mesmo não sendo essa reunião, mesmo não acontecendo lá em Brodowski, com todos os padres e diáconos, nós estaremos absortos, completamente envolvidos nesses 2 dias, nessa reunião do clero. Então vai ser como se estivéssemos lá. É virtual sim, nós vamos ter momentos de intervalo, mas vamos estar o dia todo envolvidos e tomados por esta reunião do clero. Quarta e quinta próximas. Às 20 horas, na quinta-feira, às 20 horas, desculpem-me, no aviso aí vai sair também no dia 10, quarta. Não, é só na quinta. Na quinta-feira, às 20 horas, com esse que será o terceiro encontro, dar-se-á continuidade à 9ª capacitação de catequistas. Então será esse já o terceiro encontro. Quinta-feira próxima, às 20 horas, pelas também redes sociais, portanto, páginas da nossa arquidiocese. 12 e 13 de maio, sexta e sábado próximos, muito atentos, é deveras importante. Em edição virtual, dar-se-ão as 24 horas para o Senhor. Lembram-se dessas 24 horas? Da noite de sexta até a noite de sábado, ininterruptamente, 24 horas para o Senhor. Com adoração ao Santíssimo Sacramento, missa iniciando, missa encerrando, missa ao longo do período, confissões, etc. Não poderemos fazer desta forma. Será virtual esse nosso encontro, às 24 horas para o Senhor. Insisto, da sexta, dia 12, até a noite do sábado, dia 13. Como é que tudo isso vai acontecer? A completa programação estará inserida logo mais no site da Arquidiocese e na página da paróquia no Facebook. Todos haveremos de participar. Já no dia 12, portanto, da missa que iniciará esse período das 24 horas. Também eu e o diácono Eduardo, da Santa Missa, participaremos virtualmente. Será presidida por Dom Moacir às 18h30 e transmitida em tempo real. Às 10 da noite, oração da noite. Então compreendamos, no dia 12, missa 18h30. Vai ser lá na catedral, mas será transmitida. Serão poucos os que estarão lá participando da missa e concelebrando, já que presidida será por Dom Moacir, ok? Nós vamos acompanhar de casa, de onde estivermos. É necessário. Eu conclamo a todos a que isto façamos. 18h30, páginas do Facebook e YouTube da Arquidiocese, acessemos e participemos dessa missa de abertura. 18h30. Por isso não haverá missa nesse dia aqui. Eu vou celebrar, claro, na capela da Casa Paroquial, mais cedo ou no período da manhã, com as intenções que me puserem, se houver ou não eu celebro. E às 18h30 vamos participar dessa missa. Aí, terminada a missa, ok. Às 22 horas acessaremos de novo para fazer a oração da noite e repousar. No dia seguinte, continua a programação e nós a colocaremos já já na página nossa do Facebook. Por último, mas muito importante, em cumprimento às novas orientações que da Arquidiocese nos vêm e que determinam para o período de 6 a 19 de março, sejam as celebrações e quaisquer outras atividades paroquiais encerradas
até às 19h30, em atenção, sim, desse modo, ao comunicado do governo estadual datado de 3 de março, nossas missas noturnas, nesse período de hoje até o dia 19, se iniciarão às 18 horas, tá bem? Então, não teremos durante a semana, aqui na Matriz, missa às 19h30, e sim às 18 horas. E nos finais de semanas, um horário que não é alterado é o das 8 horas da manhã no domingo. No sábado, passamos a missa para as 18 horas e no domingo à noite a mesma coisa, 18 horas. Está bem assim? Como esta missa da qual vocês aqui, filhos e filhas, participam. Em razão, isso porque o comunicado do governo estadual visa, pela alta do número de mortes por Covid e de hospitalizações, impedir a circulação de pessoas nas ruas e locais públicos das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Imagino que todos vocês já estejam sabendo isso pelas notícias de TV, rádio, etc. Então, das 20 horas de um dia às 5 da manhã do outro, essa circulação de pessoas não pode acontecer nas ruas ou nos locais públicos. Padre, atividades religiosas foram elencadas como essenciais. Então nós poderíamos, voltando para casa, se abordados, explicar que estávamos no templo, rezando, participando da missa ou de alguma atividade paroquial. Até aí tudo bem. Mas nós não queremos que os fiéis católicos passem por esse dissabor, né? De serem parados na rua, questionados, e aí ter de se explicar de onde se parte, para onde se vai, que então se está voltando para casa. A missa ou qualquer atividade tem de terminar até 19h30, o que dá tempo suficiente para que voltemos para as nossas casas e nos recolhamos. Peço, do mesmo modo, como eu vou insistir, ao sair da igreja, saiam de maneira ordenada, sem aglomeração. Primeiro um lado da igreja, esse lado aqui, depois esse outro lado aqui, guardando o distanciamento. E lá fora, não se aglomerem. E partam o quanto antes para casa, porque às 20 horas vigora já esse tempo de restrição. Está chovendo agora, eu sei, e bastante, graças a Deus. Então, quem não tem condução própria lá fora e vai esperar por alguém, continue aqui dentro, assim como está, tá bem? Porque senão nós vamos nos acumular e nos aglomerar ali à porta, e isso não pode acontecer. Se você tem o seu veículo lá fora, já sai, vai ao veículo, pronto. Se você não tem, precisa chamar alguém, chame pelo celular, alguém que venha buscar a você, dê um tempinho e logo em seguida vá à porta. Mas vamos voltar para casa assim que esta Santa Missa terminar. Bem, o sorteio da Loteria Federal, da nossa ação entre amigos, vai acontecer daqui a pouquinho às 20 horas. Então, daqui a pouco nós saberemos os ganhadores, aqueles que serão contemplados com os 3 prêmios que já foram anunciados outrora. Fiquemos em pé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, filhos e filhas, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, guie-vos nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes assim, com Cristo, celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus amoroso, misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a alegria do Evangelho seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no